Muito bem, vamos para o resumo da lição número 2, com o título Saulo de Tarso, o Perseguidor. O textuário se encontra em Atos capítulo 9, versículo 1, aonde diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática então diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Então nós vamos ver, né, como Paulo perseguiu a igreja. Ele mesmo diz que foi na época que ele estava ignorante, né, quanto à fé, na sua incredulidade, e ele fazia isso imaginando ter o quê? Um zelo, né, um zelo religioso pela lei mosaica. Então ele achava que estava fazendo bem, e o próprio Cristo havia dito, né, que muitos iriam perseguir a igreja em nome de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, capítulo 22 de Atos, verso 4 e 5, e o capítulo 26, verso 9 ao 11. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Então nós vamos ver que hoje ainda continua, né, a perseguição, e eu já disse numa aula passada que hoje está morrendo muito mais pessoas, né, em número de pessoas, do que na época ali daquela perseguição do apóstolo Paulo. Então muitos cristãos hoje estão morrendo pelo mundo afora. Nos países muçulmanos é proibida a pregação do evangelho. Na América, no caso, Coreia do Norte, ali é proibido o evangelho, também na China, nos países comunistas, e nós temos então que orar para que o evangelho tenha livre acesso. Nós temos que lutar pela liberdade de expressão, né? Lutar pela liberdade religiosa. Então as pessoas têm que ter liberdade de escolher a sua religião, de ouvir. Você pode ouvir outras religiões, pode ouvir, mas só que você tem que ter, você tem que poder escolher. Então a liberdade religiosa é algo imprescindível. Nós vimos nas lições passadas que quando Jesus ali, na época que ele nasceu do Império Romano, havia uma grande liberdade também. Ainda que havia muitos ídolos, havia muita idolatria, né? Havia muitos deuses, tanto no Império Romano quanto aos egípcios e tanto outros, mas só que havia essa liberdade, essa pluralidade. Então nós temos que lutar sempre para que haja essa liberdade, viu? A introdução diz assim: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Esse tinha prestígio religioso, cultural entre os judeus, né? E tinha carta branca para perseguir os cristãos. Por isso até hoje é uma grande incógnita, né, para os judeus, como que este Paulo, como que este Saulo de Tarso, como que este homem tão zeloso, fariseu, da tribo de Benjamim, como que esse homem se converteu, sendo que até hoje os judeus não creem em Jesus como Messias, né? Como que este homem passou a crer? Veja o milagre que Jesus opera sobre a vida das pessoas, né? Primeira parte da lição é Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. No item 1, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então lá em 1 Timóteo 1,13, ele diz lá, né, que ele foi blasfemo, ele foi perseguidor e opressor. Por quê? Porque era na época da sua ignorância, na época que ele não conhecia ainda o Senhor Jesus Cristo. Como foi um fariseu fanático, Saulo tinha convicção de que seu papel era destruir a fé cristã. Então Saulo tinha essa convicção, ele dizia o seguinte: eu tenho que acabar com essa seita. Por quê? Porque era um escândalo, né? Que seita é essa? Não é. Essa seita é que crê que Jesus é o Messias. Mas qual Jesus? Aquele que morreu na cruz do Calvário. Isso era um escândalo terrível para os judeus, viu? Apoiado pela casta sacerdotal, que odiava o nome de Jesus, Saulo usava os meios legais. Então ele usava meios legais, viu? Então quantas vezes hoje nós temos que tomar cuidado, porque através de meios legais eles querem perseguir a igreja, querem diminuir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, querem proibir que esse evangelho seja anunciado a todas as pessoas, né? Então nós temos que tomar esse cuidado e orar sempre e vigiar. No item 2 aqui, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão que está lá em Atos, capítulo 9, versículo 1, dizendo assim, ó: respirando ameaças e morte, descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem, né? Então ele estava realmente
empenhado no seu ânimo, no seu espírito. Então ele queria mesmo perseguir, ele achava dentro do seu coração que ele estava agradando a Deus ao perseguir os cristãos. Ele queria acabar, na mente dele era uma seita, então ele queria acabar com essa seita, viu? No item 3 aqui, porque Saulo perseguia os cristãos, os motivos que levaram Saulo a tornar-se esse perseguidor é porque ele era zeloso pela lei, pela Torá, né? Então ele era muito religioso e ele entendia o que? Ele entendia que era uma blasfêmia. Ele entendia que era uma blasfêmia. Veja bem, como que pode o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento, olha só, era um verdadeiro escândalo, porque se esse Messias que era prometido no Antigo Testamento, como que pode ele ter morrido no madeiro? Esse Jesus, eles falaram que esse Jesus era o Messias, porque Paulo conhecia a lei, e ele sabia lá em Deuteronômio que está escrito, né, que todo aquele que for pendurado no madeiro, ele é maldito. Então, aqueles que eram levados para fora de Jerusalém, ali no Monte Caveira, no Monte Gólgota, e eram crucificados, as pessoas sabiam que aquelas pessoas eram malditas. Depois, Paulo, ao converter-se a Cristo, ele mesmo escreve em Gálatas 3 e o verso 13, ele entende. Ele diz então que Jesus fazendo-se maldição por nós, ou seja, Jesus se fez maldito por nós, Jesus tomou os nossos pecados. Então, se é maldito daquele que for pendurado no madeiro, Jesus se fez maldito por nós. Ele levou a maldição em si por nós, porque é a maldição do pecado. E qual é a maldição do pecado? É passar a eternidade longe de Cristo no inferno. Mas Jesus pagou esse preço por nós, para que aquele que crê em Jesus possa morar com ele e ter os seus pecados perdoados. Amém? Então vamos aqui para a parte 2. A perseguição contra a igreja de Cristo. No item 1, contra os seguidores de Jesus. Então a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Então, quando Paulo estava ali perseguindo os cristãos, na verdade ele estava perseguindo o próprio Cristo. Quando ele fazia mal a um cristão, ele estava atingindo o próprio Cristo. E nós vamos ver aqui agora então a história de um homem que foi o primeiro mártir da igreja, aqui no item 2, Saulo de Tarso e Estevão. O Saulo de Tarso, o Saulo de Tarso era cheio de faculdade. O Saulo de Tarso, ele era um homem preparado culturalmente, ele era um homem que tinha muito conhecimento, né? Muito conhecimento na Torá. E Estevão era um homem erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do Espírito Santo para confrontar as ideias. Então, toda aquela teologia deles contra Cristo, Estevão, ele começou a lhe dar uma aula. Você olha lá no capítulo 6 de Atos, você vai ver a instituição dos diáconos. No capítulo 6, eles levantam 7 diáconos para fazer a obra ali dos apóstolos. E no capítulo 7, o Estevão, ele cheio do Espírito Santo, ele dá uma aula, começando em Abraão e terminando na morte do Senhor, e na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele dá uma aula ali tremenda, e eles olhavam para ele, viam o seu rosto como de um anjo. Eles não tinham como resistir à autoridade espiritual. Olha só, essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Deus. Está ali em Atos 6 e 10, eles viam uma autoridade sobre ele, o seu rosto era como de um anjo, não tinha como concorrer com ele. Então o que eles fizeram? Levantaram testemunhas falsas contra aquele homem, para o quê? Para punir ele com a morte, sendo que ele nada tinha feito de errado. No item 3 aqui, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Então ali naquela época mataram Estevão apedrejado, e quem consentiu na morte de Estevão, ele era já uma autoridade, é o próprio Paulo. Então diz a Bíblia ali que eles depositaram os seus vestidos ali aos pés de Paulo, e é uma simbologia de que Paulo estava autorizando a morte então de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. E quando Estevão está ali pregando o evangelho, ele diz que vê o céu aberto, vê Jesus em pé ao lado do Pai, e eles então começam a apedrejar Estevão. E Estevão fala com muita autoridade, fala com uma voz bem forte, dizendo para o nosso Senhor Jesus Cristo: não lhes imputes este pecado, ou seja, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ele imita o que Jesus fez na cruz do Calvário, as palavras ditas por Jesus. Aleluia. No item 3 aqui, então, uma intolerância religiosa
e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem, do Evangelho, a mensagem de liberdade deste Evangelho, a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Então, hoje a igreja continua sendo perseguida, temos que orar pela igreja perseguida. Então, há países em que não se pode entrar com o Evangelho, nós temos que orar, e temos que orar também pela nossa nação, para que a nossa nação continue sendo uma nação de liberdade religiosa, né? Cada um pode ter a religião que quiser, pode entrar na igreja que quiser, pode mudar de igreja, não tem problema, mas nós temos que ter essa liberdade, para quê? Para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tenha livre curso nesta nação e entre as nações, com a graça do nosso Deus. Amém? Parte 3 da nossa lição: quando um sistema se volta contra a igreja. No item 1 aqui, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Como foi essa perseguição? Então, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, prega 40 dias entre os apóstolos e é assunto ao céu. Depois de 10 dias, que é uma festa ali em Jerusalém, a festa do Pentecostes, vem o Espírito Santo e inaugura a igreja começou a crescer, as pessoas começaram a crer, até muitos sacerdotes creram, e aí então eles começaram, os judeus, os fariseus começaram a perseguir os cristãos, e um dos principais perseguidores então foi o Saulo de Tarso, que ele tinha 2 nomes, né? Nome hebraico Saulo de Tarso, porque é da cidade de Tarso, e o nome dele romano é Paulo. Paulo significa pequeno. Então Paulo começou a perseguir a igreja sobremaneira, viu? Então, com toda a sua força, com toda a sua fúria, com todo o seu espírito, e o próprio Deus, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 16:2, ele diz assim, expulsar-vos-ão das sinagogas, diz assim, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. Então, isso aconteceu pouco tempo depois. Então, Paulo, ali perseguindo os crentes, o que ele pensava? Estou fazendo um serviço a Deus. Então, ele consentiu na morte de muitos. Estou fazendo o quê? Um serviço a Deus. Então, olha só, São João capítulo 16, versículo 2, já se cumprindo ali pouco tempo depois. No item 2 aqui da terceira parte, perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso, ele torturava os primeiros cristãos, mas era isso mesmo que acontecia, viu? Torturava os cristãos, e ele mesmo declara isso, né? Ele mesmo fala, depois que ele está convertido, ele fala, lógico, muito arrependido do que fez, do que aconteceu, né? Ele diz assim, entretanto, apesar da violência empregada, com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. E eu acredito que cada um desses que não negaram o nome de Jesus, começando por Estevão, isso ficou marcado na mente daquele homem. Por quê? Ele primeiramente ali, o primeiro mártir foi Estevão. Imagina Estevão sendo morto, dizendo que viu o céu aberto, dizendo, Senhor, não lhes imputes esse pecado, eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Imagina tudo isso entrando na mente daquele homem, e quando ele vai a caminho de Damasco, Jesus tem um encontro com ele, que é a próxima lição, viu? No item 3 aqui, perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal aqui no Brasil, os nossos pioneiros, né, Daniel Berg e Gunnar Wing, sofreram muito também, foi muito perseguido. Por quê? Porque vieram já batizados com o Espírito Santo, vieram ensinando essa doutrina, e as pessoas que começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, com toda aquela alegria, levando a palavra, pessoas sendo salvas, famílias sendo libertas, né? Então houve uma grande perseguição, mas o Evangelho vai vencendo, a igreja vai vencendo, mas nós não podemos abrir mão, né? Nós não podemos deixar de continuar defendendo esse Evangelho e abrir mão dessa liberdade, não podemos abrir mão da liberdade de expressão, liberdade religiosa. Por quê? Porque essa liberdade nós entendemos pela Bíblia, né? O livre-arbítrio. Então as pessoas podem não querer Cristo, podem. As pessoas podem não querer, eu não gosto de evangélico, eu não gosto de igreja, é um direito da pessoa. Mas todos têm que ter o direito também de abrir a igreja, de falar de Jesus, de cantar hinos, de levar a palavra. Então tem que haver essa liberdade de expressão, viu? Que Deus nos ajude e nos fortaleça cada dia mais em Cristo. Amém. Conclusão, se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado há muito tempo, mas ela é uma instituição
divina. Ela pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vamos para nossas perguntas. Pergunta 1. Como Saulo se descreve? Ele se descreve, né, dizendo que ele era blasfemo, perseguidor e opressor, quando na sua ignorância, né, como que era um fariseu fanático, perseguia a igreja. Pergunta 2, o que a expressão respirando ameaças e morte descreve? Descreve um homem, né, cheio ali de fúria, como se fosse uma fera selvagem, buscando perseguir os cristãos. Na pergunta 3, segunda lição, quem era um homem arguto, defensor do nome de Cristo, cheio do Espírito Santo? Esse é Estevão. Foi escolhido como diácono no capítulo 6 de Atos, e no capítulo 7 ele dá uma aula de Abraão até a ressurreição de Cristo, e eles ficam sem argumento e matam aquele homem, o primeiro mártir da igreja. Ele viu o céu aberto, foi recebido por Cristo, ele dizia: Senhor, recebe meu espírito. Pergunta 4, como se dava perseguição contra a igreja? Paulo prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, nem mesmo com mulheres e crianças, né? Torturava, fazia blasfemar, coisa terrível, até que esse perseguidor se converteu e de perseguidor passou a ser perseguido, que é o que nós vamos ver na aula que vem agora, viu? Pergunta 5, você acha que a igreja de hoje passa por algum tipo de perseguição? A resposta é sim, então você justifique, né? Então há muitos países que a igreja não tem liberdade, a igreja não pode entrar, né? E a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todos esses longos anos, nesses quase 2.000 anos de existência, ela sempre foi perseguida. Mas por que ela está de pé? Porque o dono dela é o Senhor Jesus Cristo. E nós cremos e entendemos que quem crê no Senhor Jesus será salvo e passará a eternidade com Ele. Então que Deus nos ajude e nos fortaleça cada dia em Cristo. Amém. E até a próxima aula.